Boa noite. Fernandinho, boa noite. Bem-vindo. Vou chamar o Alberto Carvalhal, professor de yoga. A intenção aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre a teoria do yoga, né? A yoga como um estilo de vida que pode ser praticado e deve, né? Fora do tapete, né? Fora da ginástica corporal. Vamos ver se o Alberto Carvalhal vai conseguir entrar. Está tudo bem? Hello, Clara. Tudo Tudo bom? bem? Tudo bem, Uhum. melhor agora. Eu tive Muito um legal. amigo que falava muito isso. Melhor agora. Isso. Deixa eu botar Alberto, aqui. vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa proposta Tá, e te passar a palavra, tá? tá. E, assim, sabemos aqui que temos muito a aprender contigo, né? Não, nem tanto, mestre. Lembra daquele Somebody Love? Nem tanto. Sim. Peraí, deixa eu só botar aqui. Então, a intenção é que a gente falar sobre o controle dos vitarkas na atenção à união dos opostos, uma ideia extraída do Sutra 2, capítulo 2, do Sadhanapada, verso 33 e 34. Né? Gostaria primeiro, né, de agradecer a sua presença, que o professor Alberto Carvalhal, uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de fazer treinos, né, de asanas e aprender também sobre a teoria de Shankaracharya, uma pessoa que dedicou sua vida à prática e ao estudo de yoga. Então, é uma honra poder estar aqui conversando com você, Alberto. Fora isso, eu Obrigado, Clara. gostaria de falar também alguns locais de referência onde eu também tive a oportunidade de aprender, né, ao longo desses dois recentes anos em que eu tenho me dedicado à prática do estudo de yoga. Então, eu gostaria de fazer referência ao templo Hare Krishna da Barra, ao ashram de Vrajabhumi, aos Vaishnavas, né? Minhas reverências, bem como ao Yoga na Glória, um estúdio, inclusive, que você também já foi convidado, né? A Eu gente vou conhece. lá um dia. Vou lá um dia. Gostei de ter sido convidado. Eu vou lá. Conheci. Eu queria começar também falando sobre a questão, o Yoga Sutra de Patanjali é uma das doutrinas ao lado do Bhagavad Gita e outros, né? Que sistematizaram a filosofia do yoga com origem nas Upanishads, nos hinos védicos, que foram transcritos, né, relatados pelos sábios videntes, né, milênios atrás da Índia, né, e, e faz referência aqui aos primeiros conceitos de yoga, que seria um método de autorrealização. Né? Yoga é o recolhimento das motivações mentais, conduzindo o praticante à meditação no absoluto. Yoga também pode ser definida como a ligação desata ao sofrimento. Dessa maneira, a gente tem aí uma conceituação trazida pela Bhagavad Gita que contém em si mesmo uma ambiguidade. Né? E eu também não gostaria de começar essa live sem dizer que o povo da Índia, né, a cultura
Né, ela tem muito a nos ensinar no sentido da integração do consciente com o inconsciente, né? As nossas energias lunares e solares. É de extrema importância que a gente possa fazer, inclusive está dentro do tema da live, essa questão da integração, da união dos opostos. Né? Se a gente não vive num mundo dual, em que as nossas energias elas são manifestadas muitas vezes em contraponto, a gente deve, então, tentar fazer esse resgate, né, de integração. É interessante notar que justamente também esses sutras que a gente pretende conversar aqui, ele traz um viés da yoga ainda externa, né? Uma yoga em que o praticante ainda está vinculado aos objetos externos, né? Então, daí a gente falar bastante sobre essa interação com os objetos dos sentidos, aquilo que nos atrai ou nos causa aversão, né? O apego ou a aversão, também já fazendo referência aqui aos sutras 2, 7 e 8, que nos traz o conceito de raga e do esha, dois pares de opostos. É importante também ressaltar que duas das bases, uma das duas bases principais da yoga está justamente no contrário de raga, que é vairagya, né, o conceito de desapego. Fora isso, a gente tinha uma ideia de, antes da gente começar essa primeira live, a gente pretendia antes falar sobre Jung, né, e a relação de Jung com a yoga. E, de certa maneira, esse tema também traz os pensamentos de Jung, né? No Ocidente, o que mais se aproxima dessa ideia de integração consciente e inconsciente dos orientais é a ciência ou a arte praticada pela psicanálise. E Jung dizia, ele tem uma frase célebre que diz que o que separa as nossas luzes das nossas sombras é um dilema ético. Então, a gente está separado por um mero arcabouço ético. Dessa maneira, é importante que a gente possa reconhecer as nossas emoções ou memórias inconscientes, para que a gente possa se posicionar no ajustamento das ações, ou seja, em yoga, da melhor maneira. Diante disso, eu passo a palavra para o Alberto. A gente, como a Clara falou, a gente vai desenvolver o tema, na verdade, desenvolver o tema, falar sobre os sutras 33 e 34 do capítulo 2, onde a Clara falou sobre o equilíbrio dos opostos. Porque isso está relacionado, esse conceito de equilíbrio dos opostos aparece aqui em Patanjali, com um conceito Pratipaksha. O professor Hermógenes, uma coisa, eu estava pensando nisso ainda agora para falar. A gente vai usar alguns termos em sânscrito, né? Quando a gente estuda um texto filosófico, o bom é você ir na língua originária daquele texto, né, que foi escrito, e traduzir o texto para a sua língua. E muitas palavras, elas não têm uma tradução fácil, você precisa dar um contexto e uma explicação. Então, a gente vai trabalhar hoje, aqui nós vamos ver hoje, dois sutras, o Sutra 33 e o 34 do capítulo 2. Então, eu vou usar aqui, eu estou usando aqui um texto que foi traduzido, escrito pela Glória, ela fez uma tradução dos Yoga Sutras, do sânscrito para o português. Ela coloca a tradução palavra por palavra. Esse é um trabalho muito bem feito, que levou uns 10 anos para ser feito, e eu gosto desse texto justamente porque ele não é uma tradução da tradução, é uma tradução direta do sânscrito. Então, eu vou aqui falar algumas expressões em sânscrito. Aí eu lembro do professor Hermógenes, que falava assim, que a yoga é como uma ciência, e ela tem a sua língua técnica. E essa língua técnica é o sânscrito.
né? Então, eu vou falar algumas palavras aqui que vai soar estranho, mas eu vou explicar. Então, esse equilíbrio dos opostos, que a Clara está falando, aparece no Sutra, esse conceito aparece no Sutra 33, do capítulo 2, com a expressão Pratipaksha Bhavana. Bhavana, vamos deixar Bhavana para depois, porque Bhavana tem algumas possibilidades de tradução e tem um sentido para essa palavra, uma tradução para essa palavra que eu acho que é mais precisa para esse nosso contexto aqui. Bom, então, prati é oposto, paksha é lado. Então, e bhavana, pronto, bhavana, não posso fugir. Bhavana pode ser atitude, pode ser visão, pode ser meditação. Bhavana significa cultivar. Como cultivar a terra. Mas quando a gente está falando de mente, cultivar a mente significa meditação. Então, tem um princípio no Nyaya que diz que você se torna aquilo que você medita. Esse é um princípio muito importante. E que a gente cultiva a nossa mente o tempo todo a partir das coisas que a gente presta atenção. Então, prestar atenção numa coisa de maneira ininterrupta é meditar. Simplesmente assim, você quer meditar, dirigir a atenção a um determinado objeto e manter aquela atenção sobre o objeto. Sem distração, sem torpor. Essa meditação, e com isso, você está cultivando a sua mente. Então, meditar é cultivar a mente. Então, essa palavra cultivar, quando está se falando de meditação, de mente, está falando significa meditação. Então, eu acredito que esse seja o melhor uso dessa, o melhor significado para a palavra bhavana, mas a gente pode ver também como uma atitude, como visão. Tá? Aí, o sutra diz o seguinte, esse sutra é essencial para entender aqui, para o ponto de partida para a explicação que a gente vai fazer hoje. Então, Vitarika Badhane. Badhane vem de Bada, que pode ter dado origem à palavra bandagem, que é uma atadura, é algo que prende, que liga você, entendeu? Te mantém preso. Então, Badhane é quando você está preso a quê? A Vitarika. Foi a expressão que a Clara usou. Vitarika é a lógica contrária. Quando você está preso a uma lógica contrária, a um pensamento contrário, a um impulso contrário, aí a gente tem que entender contrário a quê? Contrário a quê? Tá? Então, vou fazer uma outra ligação. Tá? Então, aqui a gente está no Sutra, novamente, a gente está no Sutra 33 do capítulo 2. Qual é o contexto? Onde está? Qual é o contexto? Do que Patanjali está falando? Patanjali, há uns sutras atrás, ele apresenta a famosa divisão do yoga em 8 partes, em angas, partes ou membros. Então, ele está falando aqui desses membros, dessas partes. Ele falou de 2 partes iniciais. Ele parte disso. Quer dizer, o início da sistematização dele é nesse primeiro componente. Que componente é esse? É o componente ético. Então, Patanjali, no Sutra 31, no Sutra 30, no Sutra 29, ele vai dizer que a yoga é dividida em 8 partes. Né? E aí ele vai falar das 8 partes. Yama, que é a ética. Niyama é uma ética pessoal. Yama é uma ética em relação à sociedade. Niyama é uma ética em relação a si mesmo. Yama seria uma ética social. Niyama seria uma ética psicofísica. E depois de Niyama, Asana, que é famoso, né? Todo mundo conhece, por as posturas. Depois, Pranayama, que são os exercícios de respiração, ou controle de energia através da respiração. Pranayama significa controle do prana, controle da... Aí prana pode ser a energia vital que move a respiração ou simplesmente a respiração. Então, para facilitar a compreensão, pranayama é o controle da respiração. Aí depois vem pratyahara, que é a capacidade de dirigir os sentidos, é uma disciplina sobre os sentidos, os órgãos de conhecimento e ação. Aí depois ele apresenta uma disciplina mais interna, relacionada ao lidar diretamente com a mente. Dharana, que é a concentração mental, Dhyana, que é a meditação resultante da concentração mental,
e Samadhi, que é o equilíbrio perfeito da atenção através da concentração mental, do exercício de meditação. Então, Dharana evolui para Dhyana, a concentração evolui para a meditação, e a meditação evolui para um estado de foco perfeito, onde não existe o desequilíbrio da atenção. A atenção está perfeitamente equilibrada. Esse é o Samadhi. Então, aqui, aí depois que ele fala que yoga é dividida dessa maneira, tem esses 8 componentes, ele vai explicar cada um dos componentes. Aí ele explicou o que é niyama, ele apresenta niyama, ele não dá uma definição essencial. A gente sabe que niyama significa controle. Mas aqui é um controle do comportamento, dos impulsos. É uma capacidade de dirigir seu comportamento a partir de certos valores que norteiam. E Ahimsa Paramodharma, Ahimsa é a regra mais importante. Então, o Patanjali começa com Ahimsa. Ahimsa é não violência. Aí ele coloca lá 5 valores, 5 regras, digamos assim. Ahimsa, não violência. Satya, falar a verdade, não mentir. Asteya, não roubar. Brahmacharya, que é uma palavra difícil de traduzir, porque tem vários significados, mas aqui, especificamente, eu acredito que Brahmacharya significa controle da energia sexual, controle do impulso sexual. Brahmacharya significa ter uma conduta sexual adequada, não abusar sexualmente de ninguém, não abusar de ninguém, tá? Não instrumentalizar as pessoas sexualmente, tá bom? Isso é Brahmacharya. E a Parigraha, que é não acumular, não acumular. Então tem esses 5 valores, essas 5 regras. E ele apresenta, então são regras sociais, de convívio sociais. Ele apresenta 5 regras para lidar consigo mesmo. 5 disciplinas, 5 condutas que você tem que ter em relação ao seu próprio corpo e à sua mente. Como cultivar o corpo e a mente, como purificar o corpo e a mente. Esses são os niyamas, que começa com Sautya, que é a purificação, tapas, que é Santosha, contentamento, tapas, ascese, disciplina, Swadhyaya, que é o estudo dos Vedas, o estudo sozinho dos Vedas, e Ishvara Pranidhana, que é a entrega a Deus, mas também pode ser a meditação no Om. Então ele apresenta isso, e ele, quando ele fala de Niyama, ele diz que quando ele fala de Yama, que é essa ética, com 5 regras, ele diz que essas regras é o grande compromisso. É um compromisso universal que serve para todo mundo, independente de nascimento, independente de tempo, espaço, localização, independente de circunstâncias. Todo mundo deve fazer. São os grandes compromissos. Bom, e aí ele apresenta isso. E ele diz, então, ele apresentou lá essas regras éticas, essas regras, essa ética social, principalmente, essa ética psicofísica. E ele diz, olha, depois que ele apresenta isso, ele diz assim, quando houver um impulso contrário a essas regras, a esses valores, traga o oposto. Traga o oposto. Quer dizer, quando você se vê, digamos assim, tentado a não seguir essas regras, traga o oposto. Traga o valor dessas regras, por exemplo, e tente se manter fiel a essas regras. Entendeu? Traga o oposto. Trazer o oposto é trazer uma visão contrária para neutralizar aquele impulso, daí o equilíbrio dos opostos. Tem um impulso numa direção contrária a essas regras éticas, a esses valores universais, são valores universais de comportamento, que sustentam, que mantêm a sociedade, né? Porque a gente não pode basear uma sociedade na violência, a gente tem que basear uma sociedade na não violência, né? Eu não quero ser ferido, então eu não firo ninguém. Eu não quero causar dano a ninguém, então eu não quero que me causem dano, então não causo dano a ninguém. Então isso é uma regra universal que vai manter a sociedade em harmonia. Então, toda vez que eu, por exemplo, me ver tentado a não cumprir essa regra, eu trago o oposto, eu trago o valor dessa regra, por exemplo. Tá? Mas é interessante, será que é só isso, assim, trazer o oposto, trazer o valor da regra, e assim eu consigo neutralizar aquele impulso? Né? Porque ele está falando em cultivar o oposto, ele pratipacha bhavana. O oposto, bhavana é cultivar o oposto. Traga o oposto, cultiva o oposto. Em relação a esse impulso, quais são os valores que estão em oposição a esses impulsos? Do sutra que traz as 4 nobres verdades também, não é? Os 4 incomensuráveis.
Porque Quatro incomensuráveis. as quatro incomensuráveis, porque a varinha, a gente tinha conversado, e eu acredito que esse Sutra 33 está conectado, faz uma referência ao Sutra 33 do capítulo 2, faz uma referência ao Sutra 33 do capítulo 1, onde Patanjali apresenta uma maneira de cultivar uma mente tranquila, Chitta Prasada. E qual é a maneira de cultivar essa mente tranquila? É meditando na bondade, meditando na compaixão, meditando na alegria empática e meditando na equanimidade. Se medita nesses sentimentos, esses sentimentos eles vão fazer com que a pessoa haja naturalmente de uma forma ética, porque se ela é uma pessoa bondosa, ela vai evitar causar dano às outras pessoas. Se ela tem compaixão, ela vai evitar causar dano às outras pessoas, entendeu? Então, se a pessoa ela cultiva esses sentimentos, cultiva esses valores, a bondade, a alegria, a compaixão, a alegria empática e a equanimidade, ela naturalmente vai se inclinar a um comportamento ético, não causar dano, a beneficiar a sociedade. Então, quando houver um impulso contrário a esses valores, se esses valores já estão sendo cultivados, a gente pode trazê-los com mais facilidade à mente, e com a força desses valores que foram cultivados por um tipo de meditação especial, esse impulso vai ser neutralizado, entendeu? Então é assim que se neutraliza. Mas para isso é necessário o treinamento e o cultivo da mente através desses valores. A pessoa medita na compaixão, medita na bondade. O que é a bondade? Eu reconheço que o outro é um ser humano como eu, que quer ser feliz, e como eu quero ser feliz, eu desejo que ele seja feliz também. Então, o que é a compaixão? Eu não quero sofrer. Eu vejo que o outro está sofrendo. Eu reconheço que ele é uma pessoa que, como eu, quer ser feliz e que não quer sofrer. Então, eu desejo que ela se liberte do sofrimento. Isso é compaixão. O que é alegria empática? A alegria empática a alegria empática é um bom exemplo, quer ver? Que neutraliza o impulso oposto. A alegria empática é a felicidade pela felicidade do outro. Quando o outro está feliz, eu fico feliz também. Com a realização do outro, eu vibro. Poxa, que legal, a pessoa conseguiu. Aquilo me serve de exemplo, de inspiração. Eu admiro aquela pessoa. E aquela pessoa é como se fosse um valor na minha vida. Eu fosse, poxa, eu quero fazer assim porque é bacana isso, eu admiro aquela pessoa. Né? Eu fico feliz com a realização daquela pessoa. Então, isso é alegria empática. Empatia é isso, é sentir com o outro. O outro está feliz, eu fico feliz também. E o que é que isso neutraliza? Neutraliza a inveja, que causa muito dano. E o que é a inveja? Como escreveu uma vez São Tomás de Aquino, a inveja é a tristeza pela felicidade do outro. Não existe inveja positiva. Uma vez um amigo falou, não, inveja branca, positiva. Eu falei, amigo, não tem isso. Inveja é sempre negativa, um negócio muito ruim, porque você pode dar o que o outro tem. Ah, eu invejo o outro. Então toma aqui o carro, a esposa, a casa, o dinheiro, toma tudo, mas ele ainda está triste, não é porque o cara tem aquilo. Ele está triste porque o cara não é, eu não estou triste porque ele tem e eu não tenho. Porque se eu tiver aquilo, eu vou continuar triste. Porque o que é que eu invejo? A felicidade do outro. E como eu invejo a felicidade do outro, eu não quero ver ele feliz. Então eu tudo faço, desenvolvo um ódio, uma raiva do outro. Quero derrubar de qualquer maneira. Entendeu? Então como você neutraliza isso? Qual é o oposto disso? A alegria empática. Está relacionada à questão da parigraha, né? A acumulação, e a um dos yamas também, né? De você desejar o que é do outro. Daqui a pouco a asteia, né? A asteia, não roubar, não querer o do outro. Né? Então é interessante. E faltou dizer que a equanimidade é o equilíbrio entre os opostos, né? A equanimidade é quando você permanece sereno diante da alegria, da tristeza, diante da crítica, do elogio, diante da fama, da infâmia, da riqueza, da pobreza, ou do calor e do frio. A equanimidade é isso. Né? Mas também a equanimidade é a igualdade de consideração. Porque a gente, normalmente é assim, eu e os meus. Então, essas pessoas que estão perto de mim, os meus amigos, meus parentes, eu gosto. Eu quero que elas sejam felizes. Existem pessoas que são indiferentes. Existem pessoas que são indiferentes. E existem pessoas que podem ser meus inimigos, que podem ser obstáculo que eu não gosto. Então, a gente divide as pessoas em pessoas que eu gosto, tenho apego, pessoas que são diferentes e pessoas que têm uma aversão.
A equanimidade é a igualdade de consideração, onde eu expando a bondade e a compaixão para todas as pessoas, independente de serem próximas, distantes ou mesmo serem inimigas. Então, a equanimidade é isso. Então, ela quebra... O que a equanimidade faz? Ela quebra a força do apego e da aversão em relação às pessoas que eu convivo com elas. Entendeu? Sim. Então, isso é muito importante. Então, esses são os incomensuráveis. Hã? É uma maneira de você integrar os opostos, né? A equanimidade. É uma maneira de superar esses opostos, de integrar, no sentido de superar o gosto e aversão, né? Em relação às pessoas. E, Alberto, não só porque a gente... que a gente citou o Yoga Sutras da Glória Arieira, né? A yoga que conduz à plenitude, que tem uma leitura dos Vedantas, né? Do Veda, né? A gente tem a ciência do yoga também de Taimini, que também faz uma interpretação teológica do Yoga Sutras, e também uma versão excelente da editora Mantra, do professor Carlos Eduardo Barbosa. E aí é interessante citar que Taimini fala sobre a questão da mesma força que atua tanto no apego quanto na rejeição, e que quando a gente rejeita, a gente também está vinculado àquele mesmo objeto. Então, a gente não se livra daquela questão, coisa ou pessoa. Ao contrário do que a gente às vezes imagina, a gente tem uma reação de rejeição, e aquilo ali acaba nos atando muito àquela memória, né, daquele sentimento, aquela emoção que gerou, de alguma maneira, que a gente incorpora diante dessa situação. São os dois lados da mesma moeda, né? Gosto e aversão. E pode variar em relação a uma pessoa. A gente pode gostar muito de uma pessoa hoje e ter uma decepção, e aquela pessoa ser uma fonte de aversão, né? Uma coisa em relação à equanimidade é que esse fato de algumas pessoas estarem próximas, outras serem diferentes e outras são inimigos, depende muitas vezes das circunstâncias. Certas circunstâncias nos aproximam e, às vezes, as circunstâncias nos afastam. Às vezes, com uma pequena mudança de circunstância, essas pessoas que são distantes se tornam presentes, mais perto, e essas pessoas que estão perto ficam distantes. Interessante isso, muito interessante. Mas é isso. Os Vitarkas, o Carlos Eduardo, ele traduz como pensamentos torpes, mas o Vitarka ele já tem um sentido de conduta, de ação praticada, né? Leve, moderado ou forte. A gente vai ver isso aqui agora. É o próximo sutra. O próximo sutra é muito bonito, o Sutra 34. Porque, o que aconteceu aqui? De onde a gente partiu? Vamos voltar. A gente partiu do Sutra 33 do capítulo 2. Vitarka Bandhane Pratipakṣabhavana. Quando você se vê preso, atado a um impulso contrário àqueles valores, então traga o oposto, para neutralizar esse impulso. Aí os valores são aquelas regras universais, a ética, não violência e etc. Assim como também os niyamas também, né? Para trazer que é essa ética em relação a si mesmo, psicofísica. Então a gente estava nisso. E aí qual foi a relação que eu fiz? Eu fui lá para o capítulo 1 para mostrar que existe uma relação entre o Sutra 33 do capítulo 2 com o Sutra 33 do capítulo 1. Que oposto é esse que você vai meditar, que vai neutralizar esses impulsos que estão contrários a essas regras éticas? É a bondade, a compaixão, a alegria empática e a equanimidade, né? E aí o capítulo 3, perdão, porque como se uma pessoa que tem um coração bondoso e compassivo, a regra de conduta dela mais importante vai ser a rinça, não causar violência, não causar dano. Então, quando se houver uma vontade de causar dano em relação a uma determinada pessoa, se eu cultivo a bondade e a compaixão, a bondade vai neutralizar isso. Se eu tenho um cultivo à compaixão, aquela raiva que pode fazer com que eu deseje que aquela pessoa se machuque, seja ferida, ou mesmo que eu queira machucar aquela pessoa, se eu trouxer, né, já que eu cultivo a compaixão, eu trago a compaixão em relação àquela pessoa e neutralizo esse impulso de ferir aquela pessoa. Então, o Pratipakṣabhavana, qual é o oposto que você vai meditar? Esse oposto Patanjali já falou, bondade, etc. Os 4 incomensuráveis. Está aqui,
para Patanjali vai cultivar o quê? Uma mente tranquila, Chitta Prasada. Chitta Prasada. E é muito interessante isso, né? Se você tem essa mente tranquila, Chitta Prasada, né? Você não vai fazer o mal. Você não vai fazer o mal. O mal surge de uma mente que ele vai falar agora. De uma mente que é o contrário de uma Chitta Prasada, de uma mente perturbada. Perturbada por quê? Ele vai explicar. O Sutra 34, que é muito bonito. Né? Eu vou ler aqui a versão da Glória, que é bem parecida também com a versão do Taimini. Eu gosto também muito da versão do Taimini. O sânscrito do Taimini é muito bom, ele tem uma tradução muito boa mesmo. Eu já li esse livro e gosto muito da tradução dele. Tá? Então, a Glória traduz assim, ó, pensamentos contrários do tipo que causam danos, que a pessoa pode executar, levar alguém a executar ou permitir que outros executem, quer dizer, uma pessoa pode fazer mal, ela mesma vai fazer o mal, ela pode mandar alguém fazer o mal, ou ela pode se omitir e deixar que o mal seja feito. Quando ela pode fazer alguma coisa para evitá-la, ela não evita. Tá? Então, existem 3 formas de causar, de cometer uma ação errada. Ela mesma faz, manda alguém fazer, ou se omite. Né? Então, precedidos. Quais são os impulsos? Olha o impulso aqui. Precedidos por lobha, lobha é cobiça, krodha, raiva, e morra, confusão mental. Aí ele fala, como a galera falou, esses impulsos eles podem ser pequenos, sutis, é só um pensamento, né? Só um leve sentimento. Pode ser médio, já tomou os órgãos de ação, já veio a intenção de fazer, mas você não fez ainda. Mas quando ele é intenso, aí você faz. Vai lá e faz. Aí tomou o corpo inteiro, tomou os órgãos de ação, você já está fazendo ação, e às vezes nem está consciente direito do que você está fazendo. Aí qual o problema disso? Os seus resultados, qual o fruto disso? Pala, essa é a palavra. Qual o fruto disso? Dor e ignorância sem fim. Sofrimento e ignorância sem fim. Então, qual é o remédio? O que neutraliza isso? O que neutraliza isso? O que vai equilibrar isso e equilibrar a mente? O Pratipakṣabhavana. Medite no oposto. Medite no oposto. Por quê? Lobha, que é a cobiça, a raiva, a confusão mental, vão desaparecer com essa mente tranquila, com essa Chitta Prasada, que é cultivada através dessas meditações. Entendeu? Ele não explica como, mas existe uma maneira de meditar. E o princípio é esse, você se torna aquilo que você medita. Você torna aquilo que você medita. Bem legal isso aqui, né? Bem legal. Morra, lobha, krodha, morra purvaka. Purvaka é precedido por isso. É isso que impulsiona a pessoa a fazer. Leva a pessoa a fazer. Qual assim, a ressonância também que a gente pode dar à questão da importância da atenção, né? No sentido da condução de uma energia mental vital. Dentro do tema que a gente está falando aqui, o controle dos vitarkas na atenção à união dos opostos. A atenção ela tem uma importância já redobrada em si mesma, né? Para o yoga principal. Tem atenção, porque a atenção é uma capacidade, através da atenção você vai cultivar a sua mente, como eu falei, tem um niyama, a niyama é como uma regra, na tradição védica, que diz assim, Yat Bhava Tad Bhavati, Yat Bhava Tad Bhavati. Tad Bhavati é conforme a sua meditação você se torna, ou em outras palavras, você se torna aquilo que você medita. Você cultiva a mente a partir daquilo que você está prestando atenção, o tema da sua meditação. Então, primeiro você cultiva a sua mente e esses valores eles são fortalecidos na mente. Você medita na compaixão, você se torna compassivo. Medita na bondade, se torna bondoso. Então, esses valores estão lá. Mas existe, como a gente já falou antes, um hábito de uma outra visão e um outro comportamento que foram repetidos, eles estão ali, só esperando o momento. Quantas vezes a gente ficou confuso, quantas vezes fez um raciocínio errado em relação às coisas, avaliou mal as coisas,
quantas vezes a gente interpretou errado. Não existe uma tendência da mente a isso, ao erro. Né? Errar é humano, e a pessoa vai errar necessariamente. Pode haver uma tendência da pessoa à cobiça ou à raiva, e aí dá uma determinada situação, essa tendência emerge. Mas se você tem um valor presente, sempre presente na sua mente, você pode, reconhecendo aquela tendência, não se identificar com ela, não ter uma identificação, né, com ela. Ao contrário, você reconhece que aquela tendência está acontecendo, e aí você tem o tempo para trazer o oposto, interpretar aquela situação de outra maneira, ver aquela situação de outra perspectiva, trazer a compaixão, trazer a bondade e assim neutralizar aquele impulso. Então, nesse sentido, à medida que você vai cultivando a sua mente, através da atenção, do cultivo da atenção, você vai desenvolvendo também a introspecção, a percepção mental, onde você reconhece a sua mente, a qualidade da sua atenção, a qualidade dos seus pensamentos. Você pode monitorar tanto a sua mente como o seu corpo. Então, quando houver um impulso numa determinada direção, você é capaz de reconhecer aquele impulso, aquele pensamento, de identificá-lo e de não se identificar com ele e de exercer um comando sobre ele. Tem uma escolha. Você pode ter uma escolha ali. Se aquilo aparece para você, você tem aquela clareza e você pode ter uma escolha. Isso acontece muito rapidamente, mas à medida que você aperfeiçoa a atenção, a introspecção, você tem uma resposta rápida a isso também. Você rapidamente identifica o impulso, joga a luz nele e traz o oposto. Lida com ele, né? Lida com ele. De uma forma inteligente, de uma forma habilidosa. Lida com ele. Entendeu? E, Alberto, é muito interessante isso. Fazer uma relação com o reservatório karmático de cada pessoa, né? A relação de ações visíveis e reações invisíveis. O dualismo que existe entre karma e dharma. E aí você me fez também lembrar que o Patanjali ensina sobre a questão dos gunas, nas qualidades da matéria, que são o que vincula o que percebe, o que percebe não, mas o que consegue ver através do percebedor, né, a mente, aos objetos, né, a vibração dos objetos de acordo com cada guna. Uhum. Uhum. Tem um princípio também legal, que aparece na Bhagavad Gita: toda ação é feita devido à atração dos gunas pelos gunas. E a mente se reduz aos gunas, né? A mente acaba se reduzindo aos gunas. Se tem uma predominância de sattva, que é a clareza, a capacidade de conhecimento, a disciplina, o silêncio, a concentração mental, o valor pelo conhecimento, a sua mente busca essas experiências, busca esses objetos. Se existe rádios, se predomina rádios na mente, a pessoa ela gosta de empreender coisas, realizar desejos, tem vários planos, quer conquistar, quer satisfazer os seus desejos, né? de riqueza, de poder, de prestígio, de fama, de glória. A pessoa corre atrás disso, ela tem um impulso para fazer as coisas, isso é rádios. E então ela vai, se predomina nela, ela vai atrás dessas experiências e desses objetos. Agora, se a pessoa predomina na mente daquela pessoa tamas, aí é uma pessoa desinteressada, preguiçosa, com falta de clareza, com falta de iniciativa, porque tamas é justamente isso, é a ausência da capacidade de ação e de conhecimento. Então, às vezes, a nossa mente predomina isso, mas existem pessoas que isso é sempre predominante, e ela vai buscar essas experiências. E é que a Gita fala que essas experiências é que prendem, né, o Purusha, esse vidente aí, na matéria. Entendeu? E aí o que é que acontece? Na medida que a gente repete essas experiências e fortalece, na medida que a gente tem um apego a essas experiências, a gente tem uma tendência a repeti-las. E assim a gente vai desenvolvendo o quê? Tendências, vasanas, que estão ali marcando e impulsionando o nosso comportamento, na busca, na procura dessas experiências. Mas por que a gente falou disso, da relação entre... E isso prende o Purusha, isso prende o que Patanjali chama de Purusha. O Purusha fica enredado em Prakriti, na natureza. Purusha é o espírito, né? A alma, vamos dizer assim, falar de forma simples. Sim. O dualismo entre karma e dharma. O karma é a ação
o resultado invisível da ação. Karma é a ação, é o resultado invisível da ação. A ação ela tem um aspecto invisível, físico, que é determinado pelas leis da física. Mas existe um aspecto da ação que é a intenção, o desejo, que tem também um resultado, só que não é um resultado imediato, visível. E é o Veda que vai falar disso, que está relacionado com as causa e efeito espiritual. Então, o que o Veda fala é que determinadas ações vão produzir lá para frente um fruto positivo, na forma de alegria, na forma de felicidade, na forma de experiências onde você tá num ambiente onde os seus desejos são satisfeitos, você tem prazer, está seguro, está livre do medo e está livre da insatisfação, da tristeza. Então, esse é resultado dessa ação que você fez, ações dármicas. O que são ações dármicas? São ações que vão contribuir para a manutenção da sociedade, baseado em ahimsa, né? Que geram harmonia. E se você fizer ações adármicas, é dito que você vai produzir o resultado ruim. É o que ele está dizendo aqui, ó, vai produzir dor e sofrimento, dor e ignorância sem fim. Sem fim. Então, essas ações devem ser evitadas. Então, karma, o que é? É ação, mas é o resultado invisível da ação. Karma. E Dharma, o que é? São os valores universais. É aquilo que deve ser feito para manter a sociedade em harmonia. Para você mesmo ficar bem e para que a sociedade fique bem. Não é possível você ficar bem se a sociedade está mal, já que o indivíduo é sustentado dentro da sociedade. É um bem universal, né? O Dharma seria esse. O bem universal, o que é o melhor para todos. É isso, né? Eu vou estabelecer como regra a não violência, porque você não dá para estabelecer numa sociedade a regra violência, né? Vou estabelecer a verdade como regra, porque não dá para estabelecer a mentira como regra, senão vai virar guerra de todos contra todos. Eu não posso estabelecer o roubo como regra, senão a sociedade vai se destruir. Então, que proteja o Dharma, que o Dharma protege você. Então, Dharma é isso, é aquilo que sustenta, aquilo que mantém, aquilo que deve ser feito para que a sociedade se mantenha em harmonia. E aí, com isso, quando cada um cumpre com o seu dever, o seu papel na sociedade, a sociedade ideal teria a garantia de todos os direitos. Quer dizer, todas as pessoas naquela sociedade teriam seus direitos garantidos. Garantidos direitos a quê? A segurança e ao prazer. Então, Dharma, no sentido material, ele vai produzir, né, essa harmonia. Cada um cumpre com o seu dever, todo mundo tem seu direito garantido. Direito a quê? A segurança e ao prazer. E aí, no sentido, assim, digamos, espiritual, quando a pessoa não cumpre o Dharma e gera justo o contrário, o sofrimento e o medo em outras pessoas, lá para frente a pessoa vai experimentar isso. Agora, se ela produz isso dentro da sociedade, lá para frente, em outras vidas, ela vai experimentar a alegria e a segurança. Ela vai se sentir bem, segura. Entendeu? Então, Dharma... O reservatório de méritos, não é? O Dharma produz mérito, e o resultado do mérito é experiências agradáveis, boas, Sim. Segurança, prazer. E o Papam, que é o demérito, que é resultado do Adharma, vai produzir o contrário, medo e sofrimento. É o que a gente viu aqui, ignorância e dor sem fim. Uhum. É interessante que você falou sobre a questão da consciência do coletivo, e aí me fez relembrar também a classificação, uma tabela de classificação que o Taimini traz aqui, em termos de conceitos sobre expansão de consciência. E aí o Vitarka seria o primeiro processo mental atrelado à mente inferior, que está mais associada a objetos mais densos, até o quarto estágio, que é quando há uma conscientização, a noção, a consciência, algo além da consciência de individualidade, justamente quando você compreende a ação do Uno, de uma consciência maior, sobre a qual tudo repousa, que a gente poderia chamar de Brahma. Sim. Aqui na tabela, qual é a página, Clara? Eu esqueci onde está esse...
esse diagrama. Está com a página aí? Eu tinha visto, mas eu me perdi aqui. Eu não separei, então... A pior coisa é quando você vai fazer uma palestra e não separa... Aí fica procurando. No meio da palestra você tem que parar para procurar aqui o que você está falando. Deixa eu ver. Ele usa os diagramas para ajudar no entendimento. É sempre um bom recurso. Diagrama. Estou procurando para trás, mas eu acho que é mais para frente. É próximo da lição sobre os kleshas. Ah, é? É. 60 Então, e poucos. no início. 60? 100 e poucos. Página 100 e poucos. Ah, tá. Aqui. Estou chegando perto aqui. Eu não me lembro exatamente qual associação que ele faz. Eu me lembro de alguma associação. Ele associa os estágios dos gunas, Vishesha Vitaka, Shesha Vichara, Linga Ananda e Alinga Atma. Manomaya Kosha até... Não, porque você perguntou se Brahma, né? Mas ele fala do Atma, né? Esse Atma que ele se refere aí é Brahma. 48. 48? Ah, está aqui. Página 148, porque ele está comparando aí o Samprayata Samadhi, que Patanjali fala que existem 4 tipos, segundo a interpretação do timing. Eu tenho uma outra interpretação aqui, eu arrisco uma outra interpretação. O Vitarka seria um tipo de Samadhi, Vichara, Ananda, um outro tipo, onde o meditador ele vai atravessando essas camadas. Manomaya Kosha, Vignana Maya Kosha, Nanda Maya Kosha. E o Asmita seria quando o Samadhi penetra no Atma. Esse Atma aqui seria Brahma, foi a pergunta que você falou, o Atma absoluto. Isso é uma maneira bem assim, específica do... Bom, depende, esse Atma aqui pode ser Brahma ou não, depende aqui, depende. Na visão de Vedanta, o Atma é Brahma, né? O Atma é Brahma, mas não tem na visão de Vedanta essa penetração nas camadas. Agora, o Atma aqui pode ser Purusha também. O Atma aqui pode ser o Purusha. Uhum. Sim. Mas vários momentos aqui... Fazendo uma leitura do Taimni com Carlos Eduardo, esse Atma aqui ainda não seria Brahma, não. Seria apenas a nossa consciência de individualidade do indivíduo. O Asmita, Pois é. Na visão de Vedanta, Atma é Brahma. Mas existem as diferenças aqui. Mas ele mesmo, Patanjali não, o Taimni, ele mesmo apresenta essas diferenças. Ele mesmo apresenta. Sim. Alberto, eu acho que enfim, hoje a gente voltou bastante. Tá bom, né? Que a gente se propôs. Vou deixar a live gravada, né? Porque tem pessoas que, enfim, conhecidos da yoga, inclusive que não puderam estar aqui juntos, mas que pediram para a gente gravar. Tá? Agradeço a presença aqui do professor Antônio Renato, um grande amigo também. Que bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Isso. Não? Caso alguém teria Não, a gente alguma pergunta, encerra. algum comentário? Não, a gente encerra. Não, nada? Então tá, Clarinha. Acho que tá bom, né? Tá, claro. Muito. Perdão, claro. Excelente. Tá bom. Espero que a gente faça outros. Nós vamos outras lives. Vamos fazer.
Vamos fazer Tá bom. outras lives. Então tá, Tá bom. Clara. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite. E a gente Obrigada. continua aí conversando Tá sobre bem. esses temas. Isso. Obrigadão. Ah, relembrando Oi. aqui, pelo amor de Deus, o seu curso. Eu Ah, tinha... esquecendo de falar. Eu tenho um curso sobre Yoga Sutra segunda-feira. Eu faço um estudo dos Yoga Sutras na segunda-feira, de 20 a 21h30. Toda segunda-feira, de 20 a 21h30. Se alguém quiser fazer uma aula experimental para conhecer, é só mandar um DM para mim, tá? Ou então, caminha para... no meu Tem perfil também, lá. tem o da Hã? atenção também, tem o de meditação também. Eu tenho 2 outros cursos, dois de meditação. No sábado, hoje inclusive eu fiz essa aula, eu faço um estudo de um livro do Alan Wallace, chamado Felicidade Genuína. Eu gosto muito do Alan Wallace, ele foi um monge budista, ordenado pelo Dalai Lama, tem um estudo e um conhecimento profundo do budismo tibetano, da meditação, e ele escreveu alguns livros que eu acho muito importantes para a compreensão da meditação, especificamente do budismo de modo geral, do budismo tibetano. E eu estudo um livro dele chamado A Felicidade Genuína, hoje, no sábado, de 9 da manhã até as 11. Aí a gente faz o estudo do livro, estuda a teoria e pratica as técnicas de meditação que ele ensina. E eu também estou começando agora um curso de um outro livro dele, chamado A Revolução da Atenção, onde ele apresenta um tipo específico de meditação, shamatha, que tem como objetivo o desenvolvimento da atenção. E apresenta esse desenvolvimento em 10 estágios. Então, a gente está nesse curso estudando esses 10 estágios da meditação, que vai de uma concentração mental que dura lá no máximo 3 segundos, até uma concentração mental perfeita, que é esse samadhi que Patanjali se refere aqui. Nesse livro, o Alan Wallace mostra todo o mapa. O Alan Wallace mostra o mapa do samadhi. Esse livro é muito interessante, esse livro é muito, muito legal, muito importante, muito interessante. Ele faz tudo minucioso. Então, esse curso é na quarta-feira, de 20 até 21h30. Também, se quem quiser, é só me mandar uma live. É só mandar um DM, desculpa, uma mensagem para mim. Tem as aulas de Hatha Yoga no Espaço Yogananda. Tem aulas presenciais, terça e quinta lá no centro da cidade, na Presidente Vargas, 509, sala 501, Espaço Yogananda. Eu estou lá terça e quinta em 5 horários, 14, 15, 16, 17, 18. Lá são aulas de Hatha Yoga. E eu também dou aulas de Hatha Yoga online, no Zoom. Segunda, quarta e sexta, às 16 horas e às 18 horas. Então tá aí toda a minha programação durante a semana. Tá bom? Obrigado, Clara. Obrigado. Muito obrigada, Alberto. Vou desligar aqui. Foi um prazer. Tá bom, tchau. Um abraço. Beijo. Beijo. Um abraço.